Pega a dica como é que você vai dar capa rápido demais e ninguém vai querer clicar com você. Assista o vídeo até o final, que você vai ver eu só dando fundo vermelho. Aí com essas dicas você vai jogar o X1 e vai agradecer até demais. Fica com o vídeo.